Amém? Deus é bom e paga bem. Obrigada, gente. Glória a Deus. Então, nós vamos, nessas manhãs, estudar um pouco sobre justiça de Deus, né? E para estudar, a gente precisa ler um bocado. Porque você sabe, tem muitos crentes que ainda não entendem bem a respeito de justiça. O pastor estava falando, né? Que quando descobriu que não era mais pecador, passou a noite sem dormir. Porque é muito interessante como, às vezes, a gente tem tanta coisa disponível na palavra e a gente... Mas quando chega o conhecimento, aí ele disse assim, aí eu fui estudar e vi que era daquele jeito mesmo, né? Porque eu acredito, amados, que não é só você saber, é você entender o porquê. Porque no momento que você entende que justiça não vem de você, que justiça não flui de você, que justiça não é um pagamento pelo que você faz, nem é um salário. Justiça é um dom, é um ato de bondade de Deus em relação a nós. E quando você entende que justiça fluiu dele, partiu dele para você, aí, querido, o diabo não pode mais nem alcançar espaço nenhum sobre você. Amém? Então, justiça realmente, amados, diga comigo, é um presente. Aí eu pergunto, você paga por presente? Não. Então é algo que você recebe. Diga, eu recebo. Né? Porque às vezes tem gente que quer se tornar merecedor pelo que faz. Aí é justiça própria. Aí é salário. Né? E o que Deus tem para você não parte de você mesmo. É um ato dele para você. Amém? E aí a gente percebe, você pode começar abrindo sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 5. Né? Porque no Gênesis capítulo 1 você já conhece muito bem que Deus criou o homem à semelhança dele. Eu pergunto para você, Deus é justo? Ele é pleno? Ele é inteiro? Ele é completo? Ele é suprido? Ele é curado? Ele é tudo isso, ele fez você igualzinho a ele. Isso é estar num estado de justiça plena. Então, Deus nos fez desse estado de justiça plena. Aí você sabe que o homem perdeu esse estado. E quando chega em Gênesis 5, né, nós vamos entender hoje, né, como se deu justiça, que é para você entender direitinho. Em Gênesis, no capítulo 5, no verso 1, a Bíblia diz assim, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, né, criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Né? Aí no verso 2 ele diz assim, vamos lá, esse é o relato dos descendentes. Aí, criou homem e mulher, quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Né? Aí ele diz aí que Deus criou ele, a imagem e a semelhança dele. Aí veja o que diz o verso seguinte. Vamos lá, verso 3. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Você viu que alguma coisa que mudou? Deus criou o homem à imagem dele. Aí quando o homem cai, Adão agora começa a gerar filho à imagem dele, caído. Por que é bom a gente entender isso, pai? Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. E tem gente que não entende como pequei. Eu nem estava aqui quando Adão entregou o domínio nas mãos de Satanás, eu nem sonhava em existir. O que é que eu tenho a ver com isso? Né? Porque tem gente que acha assim, querido, mas eu sou bom, eu sou casado, eu não trago minha mulher, eu pago minhas contas em dia, nunca roubei ninguém, nunca não matei ninguém. Porque tem gente que pensa que só quem precisa da justiça e de Jesus são aquelas pessoas que têm aqueles pecados cabeludos. Né? Mas eu quero te dizer que pecado, né? Pecado é uma questão de natureza. Pecado não é o que você faz, é o que você é. Você está entendendo? E aqui, quando a Bíblia diz que, nos primeiros versículos, que Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele, em justiça plena, e Adão cai, agora Adão começa a gerar filhos, à semelhança dele, à imagem dele, caído. É por isso que lá em Romanos diz, porque todos pecaram. Entende? Querido, se um homem nascer hoje, na maternidade aí, e ele morrer com 50 anos, sem nunca ter falado mal de ninguém, sem nunca ter devido a ninguém, sem nunca ter adulterado, ele não reconhecer a justiça de Deus e reconhecer Jesus como Senhor, ele morre pecador. Você está entendendo isso? Então diga comigo, pecado não é o que eu faço. Diga, é uma questão de natureza.
Aí quando você entende que Jesus mudou sua natureza, por isso você não é mais pecador, aí é outra história. É aí onde entra o entendimento da justiça. Mas, Rosana, mas eu ainda erro. Por quê? Você vai saber nos próximos capítulos. Tá bom? Mas aí a gente entende aqui, né, que Adão começou a criar filhos à imagem dele. E, gente, toda a antiga aliança, ela vem tratando do relacionamento de Deus com o homem caído, afastado dele. A antiga aliança não foi escrita para você conhecer o caráter de Deus. A antiga aliança foi escrita para o homem entender o quão pecador ele era e precisava urgente de um resgate. Amém? Porque tem gente que quer estudar o caráter de Deus pela antiga aliança, mas Deus estava lidando ali com um homem caído. Não era com um homem à imagem e à semelhança dele. Vocês estão entendendo isso? Então, o que é que acontece? O homem estava morto espiritualmente, né? Separado dele, mas mesmo assim, diga comigo, Deus é muito bom. Deus começa, querido, mesmo diante desse homem separado dele, injusto, porque o profeta Isaías disse que a mão de Deus não estava encolhida para não poder abençoar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas mesmo assim, ele queria fazer algo pelo homem, não podia. Porque o homem estava num desnível tão grande dele que Deus não podia alcançar. Aí Deus decide realmente resolver essa situação. Você vai ver que é sempre Deus em busca do homem. É sempre Deus correndo em busca do homem para resgatar aquilo que ele perdeu. Amém? E aí o que acontece? Né? Deus decide resolver essa situação. Primeiramente, de uma forma parcial e provisória. Diga comigo, parcial e provisória. Né? Foi na antiga aliança. E depois de uma forma plena e definitiva. Diga comigo, plena e definitiva. Né? Como foi que foi se dada essa questão parcial e provisória na antiga aliança? Começa aí abrindo a sua Bíblia comigo, em Êxodo, no capítulo 12. A gente vai passar rapidão lá, mas já vem para a nova aliança, porque a gente entende a justiça de Deus, né, na nova aliança. Por Deus não estar satisfeito por estar longe do homem. Deus nunca esteve satisfeito de estar longe do homem, viu, querido? Nunca. A vontade dele sempre foi ser um com você. Tudo junto e misturado. Amém? Aleluia. E aí, veja aí, Êxodo capítulo 12, chegou lá. Pronto. Aí Deus vai e fala, Êxodo 12, verso 3, eu vou ler aqui na minha versão, tá bom? Deus fala com Moisés e diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, presta atenção a isso, diga comigo, no 10º dia. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus estava querendo libertar o povo da escravidão. E uma das formas tudo era com derramamento de sangue. Porque se não houvesse derramamento de sangue, não existia expiação, não existia cobrir pecado, não existia nada. E aí ele começa a dizer, a Moisés, diga o povo aí que pega um cordeiro por família, por família. Você não nasceu de novo para ser só na sua família. O sangue de Jesus derramado foi para alcançar você e sua família. Amém? Aí ele diz assim, se a família for pequena para o cordeiro, então convida os vizinhos. Então você pode ganhar seus vizinhos também. Mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer. Daí, calculeis quantos bastem para o cordeiro. Aí olha o verso seguinte. O cordeiro será, diga comigo, sem defeito. Aí ele diz, macho de 1 ano e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né? E aí depois ele diz no verso seguinte, né? No 14º dia, guardareis até o 14º dia. Vamos contar? O cordeiro tinha que ser no 10º dia. Aí ele ia ficar 11º, 12º e 13º. Quantos dias? Para no 14º ser sacrificado. Não foi assim? Aí você pega esses 3 dias aí e guarda, que eu vou já lhe mostrar o que significa, porque a Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Amém? Ok. Aí o que ele está dizendo aqui? Né? Deus falou com Moisés. Depois que ele falou com Moisés tudo isso,
né? Vamos fazer o derramamento de sangue. Ele chega para Moisés e diz, Moisés, agora você vai construir para mim um tabernáculo. O tabernáculo era constituído de 3 partes, Santo dos Santos, Santo Lugar e o átrio, né? Que o átrio era onde ficava todo o povão, e ali havia o derramamento de sangue, o sacerdote pegava aquele sangue, entrava no Santo dos Santos, depois o sumo sacerdote pegava e entrava no santo lugar, onde estava a presença de Deus, dentro de uma caixa. Para você ver que decadência que o homem chegou, né? Porque quando ele estava em estado de justiça plena, Deus vinha todo dia, na viração do dia, ter comunhão com o homem, conversar com ele. Daqui a pouco ele sai da presença de Deus, ele se torna injusto, separado de Deus. Aí agora, para ter acesso à presença de Deus, um só, né, e com sangue de animais. Mas olha o que Deus diz a Moisés. Construa um tabernáculo para mim, para que eu possa estar no meio do povo. Diga comigo, no meio. Por que Deus disse no meio? Porque não podia estar dentro. Porque o pecado não é uma questão de natureza. Deus não comunga com o pecado. Ele não pode habitar junto com o pecado. É água e óleo, meu amigo, não se mistura, não. E o sangue dos animais não tinha o poder de alterar o homem por dentro. Só alterava por fora. Porque só cobria o pecado, mas não tirava, né? E aí Deus diz, Deus é tão bom que mesmo não podendo estar dentro do homem, Deus disse, Moisés, construa um lugar aí, meu filho, para que eu quero estar no meio do povo, eu quero estar no meio do povo, eu quero estar no meio do povo. Aleluia! Eu não fiz o homem para estar separado de mim. Se eu não posso estar dentro dele, eu quero estar no meio dele. Amado, eu não sei por que a religião torna Deus tão distante do homem. É aquele Deus inalcançável. Quem sou eu, né? Senhor, eu nem sou digno de entrar na tua presença. Isso é a oração dos religiosos. E eu quero te dizer que justiça de Deus não é só o ato de bondade de Deus de você entrar na presença dele, mas de estar, de permanecer e não sair nunca mais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amados, estudar a justiça de Deus. Sabe de uma coisa? Teu relacionamento com Deus muda completamente. O teu relacionamento com o próximo muda completamente quando você sabe quem é em Cristo. Você não vai mais competir espaço, porque você sabe quem você é. Mas o seu relacionamento muda principalmente com o diabo. Ele se ferra com você. Amém? Aleluia! Então vamos lá. E aí o que é que a gente vê aqui? Né? Aí ele diz, Moisés, eu quero estar no meio do povo, né? É por isso, por quê? Porque ele não podia estar dentro. Você entende que o Espírito Santo da antiga aliança só vinha sobre 3 qualidades de pessoas, 3 categorias, rei, sacerdote e profeta, e Davi foi os 3. Foi um rei, um sacerdote e um profeta. Mas mesmo assim, a gente vê Davi clamando nos salmos, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Sabe? E tem crentes hoje fazendo esse tipo de oração. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Vai, não, meu amigo. Jesus já disse, ele vem morar, habitar, fazer morada. Ele não veio visitar você. Porque visita quem vem e sai. Mas quem mora, está dentro. Não é assim? E aí, Davi ora isso, né? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Imagina, a sensação do Espírito Santo sobre ele, não era nem dentro, era tão agradável que ele não queria ficar livre daquilo. Mas mesmo assim ele clamava e não podia fazer nada, porque o Espírito Santo tinha que sair. Porque não podia ficar. Mas hoje você não precisa mais desse tipo de oração. Diga graças a Deus. Amém? Aí vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí o que acontece? Vá para Hebreus capítulo 10. No tabernáculo, né? Havia o derramamento de sangue, você já sabe que aquele sangue vinha para cobrir o pecado do homem. Mas é assim, gente. Olha, quantos de vocês têm um tapete na sala? Um tapete. Ok. Se você decidir um dia varrer a tua casa todinha e colocar o lixo debaixo do tapete, o tapete só serve para cobrir. O lixo continua lá. Você entende? O sangue de animais servia como esse tapete. Cobria o pecado, mas a mazela estava lá. Não saía, não. Mas um dia Jesus foi passando e João Batista olhou para ele e fez, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele não disse que cobra o pecado, ele disse que tira.
Oh, aleluia! Amém? Então, em Hebreus, no capítulo 10, vamos lá, vamos avançar. Eu vou ler aqui na minha versão. Ora, verso 1, viu, gente? Ora, visto que a lei, ou seja, tudo isso que eu falei para vocês, tem sombra, diga comigo, sombra, dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas. Então, tudo isso que acontecia na antiga aliança era uma sombra do que Jesus ia fazer, porque ali era uma justiça parcial e provisória, mas era uma sombra da justiça plena e definitiva que ia vir. Aí o escritor de Hebreus, ele diz assim, olha isso, não era a imagem real das coisas. Aí olha o que ele diz aqui, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Então, nunca mais, porque aquele sangue de animais tornava um homem perfeito diante de Deus. Diga comigo, nunca. Né? Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereciam. Então, todo ano, mesmo moído, né? Derrama o sangue. Aí ele diz assim, de outra sorte, não teriam cessado de serem oferecidos. Porquanto os que prestam culto têm sido purificados de uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Então, para que serviu o sangue dos animais derramados? Só para o povo ter uma consciência do quão pecadores eles eram. Era só para isso. Fica consciente quem você é. Você é pecador. Você é pecador. O sangue de animais era para isso. Diga comigo, mas não pagava a minha dívida. Eu não sei quantas vezes você já pegou um dinheiro emprestado com alguém ou num banco, e você precisa pagar juros desse dinheiro. Se isso já aconteceu com você, eu declaro isso que nunca mais vai acontecer. Porque Jesus pagou um alto preço para você não tomar emprestado, para emprestar. Né? A justiça de Deus nos alcança em todas as áreas. E o sangue de animais era assim, o homem tinha uma dívida muito grande com Deus. Só que o sangue do touro e de bode não pagava a minha dívida, só pagava os juros. A dívida continuava lá. Você entende que se você pegar, vamos supor, eu peguei 10 mil emprestado no banco, todo mês eu pago 10% de juros. Aí você está lá, paga os 10% de juros, mas a dívida não fica a mesma? O sangue de animais só servia para isso, para pagar os juros. Tá certo? Mas eu quero te dizer que teve outro sangue, que pagou não só a dívida, mas pagou com juros e correções monetárias. E você não deve mais nada, nem para o diabo, nem para Deus. Amém? Glória a Jesus. Aí ele diz assim, entretanto, nesse sacrifício faz recordações do pecado todos os anos. Então, por que fazia todo ano, Rosana, todo ano, só para eles recordarem? Somos uns pecadores afastados de Deus. Né? Somos uma raça caída, afastados de Deus. Era só para isso. Amém? Aí ele diz assim no verso seguinte, por isso, ao entrar no mundo diz, glória a Deus. Quem é que está entrando no mundo? Diga, meu Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo. Agora é interessante, por isso, ao entrar no mundo diz, isso é Jesus falando. É muito lindo isso, queridos, porque tem gente que pensa que Jesus foi gerado no ventre de Maria. E eu quero te dizer que Jesus era pré-existente. Ele já existia. Ele sempre foi. Aleluia! Aleluia! Ele não foi gerado naquela hora. Ele já existia. Simplesmente o Espírito Santo trouxe ele para o ventre de Maria por uma obra divina. Aleluia! Mas por que ele vem? Por isso, ao entrar no mundo, diga, ele entrou no mundo por intermédio do ventre de uma mulher. Por quê? Porque foi a porta de entrada para essa terra, querido. Não tem nenhum homem aqui na terra que não passou pelo útero de uma mulher. Ninguém. Aleluia. Você entende isso? Aí ele diz, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Muito bom. Por que era que Jesus precisava de um corpo mesmo? Quem estava aqui domingo no culto? Você lembra que eu li para você que Deus, li pelo menos 3 versículos, que Deus fez o homem para dominar sobre a terra. Quem é que domina na terra? Jesus vinha para a terra fazer o quê? Certo, então ele só podia dominar aqui na terra com o corpo de homem. Porque tudo que Deus tem para fazer na terra, ele só faz por intermédio de homem. Diga, é por meu intermédio.
E o diabo, tudo que tem que fazer na terra só faz por intermédio de... Só quem tem legalidade para fazer alguma coisa na terra é homem. Aleluia. Amém, gente? E aí Jesus conversando com o pai, né? Sacrifício de oferta não quiseste. Ou seja, estava lá sendo derramado aquele sangue, mas Deus não estava satisfeito, né? E aí Jesus continua falando. Veja aí no verso 6. Conversando com o pai. Gente, entenda isso, pelo amor de Jesus. Você vai sair daqui amando mais Jesus Cristo. Amém? Aí Jesus conversando, não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse, quem disse? Diga, Jesus. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Querido, você já imaginou Jesus conversando com o pai? Pai, o sangue de bodes e de touro está resolvendo, não. E o Senhor nem está agradado com isso. Agora eu pergunto, por que foi que sangue de bodes e de touro não resolveu a tua situação? Nem a do homem? Porque você não tem cara nem de bode nem de touro. Por que o sangue de Jesus resolveu? Porque esse sim era a sua cara. Aleluia! Amém? Quando João disse, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tinha a sua cara. Aleluia. Amém? Aí Jesus conversando com o pai, chega para o pai e diz assim, então eu disse, eis aqui eu estou. No rolo do livro não está escrito ao meu respeito. Em outras palavras, Jesus estava reivindicando ao pai que ele cumprisse o que ele mesmo tinha dito, estava escrito. Amados, eu vou te dizer uma coisa, sabe? O pastor Isaac estava ministrando aqui, né? Na quinta-feira, falando, e eu lembrando do juiz. Você sabe que em todo lugar tem juiz. Tem juiz aqui em Maceió? Pois é, mas ele só trabalha em teu favor se você provocá-lo com algo que está escrito. E Deus é um justo juiz. Provoque ele. Pai, a tua palavra diz. Para você ver se ele não bate o martelo e te dá uma sentença. Aleluia. Amém. Aí Jesus chega e diz assim, né? Ó, não está escrito já o meu respeito. Em outras palavras, o Senhor já escreveu que vai me enviar, que vai mudar esse negócio. Então vamos fazer o seguinte, eu estou aqui para fazer sua vontade. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, você não é justo porque você quer. Você é porque Deus quis. E Jesus também. Deus simplesmente foi com a tua cara. Amém? E aí Jesus diz isso. Aí depois de dizer acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então Jesus acrescentou, eis estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí olha o que Jesus diz, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Oh, glória a Deus. Rosana, qual é o primeiro? A natureza adâmica. Senhor, já que eu estou aqui e posso fazer tua vontade, remove do homem essa natureza adâmica, essa natureza de pecado. Estabeleça agora a minha. Por isso que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Aleluia. Aleluia. Remove o primeiro e estabelece o segundo. Aí diz o versículo, é nessa vontade. Então, Jesus e Deus teve vontade, gente, de que isso acontecesse. Amém? Ele diz, nessa vontade é que temos sido santificados. Então eu pergunto, por que você é santificado mesmo? Por que você é santo? Porque Deus quis, juntamente com Jesus, fazer algo para que você fosse santo. Simples assim. Aleluia. Diga, eu sou santo. Qual é a condenação que o diabo pode te trazer? E por que te traz para tantos crentes? Que acha que só tem direito ao batismo no Espírito Santo, né?
Às vezes a gente vai orar por pessoas, recebe o batismo no Espírito Santo, a pessoa fica, sabe? Mas será que eu sou merecedor? Uma vez eu ouvi um pastor, gente, orando. Tinha uma reunião na casa do governador do estado do Piauí, e todas as quintas-feiras se reuniam os pastores das igrejas, das denominações, para orar pelo governador. E a gente sempre estava lá. E um dia eu ouvi um pastor orando assim, nessa reunião. Senhor, eu nem sou digno de estar na tua presença, porque a imundícia do meu pecado está sempre diante dos meus olhos. Eu fico pensando o que é que um cristão desse ensina para as ovelhas. Rapaz, eu tive tanta vontade de fazer o apelo para ele. Pastor, o senhor quer receber Jesus? É muito triste isso, gente. Mas eu vou dizer uma coisa. Que privilégio é conhecer essas verdades. Porque, queridos, o corpo tem muito, o corpo de Cristo. Às vezes não, ele acha que ele, para ser justo, é algo que vai fluir dele, do que ele faz para merecer. E justiça é um presente. Deus decidiu te dar, por intermédio de Jesus, esse presente, esse dom. Amém? E aí, Jesus diz exatamente isso, né? Remova o primeiro para estabelecer o seguinte. O escritor de Hebreus disse, olha, é nessa vontade que você é santificado. Amém? Foi nessa vontade que Deus te fez santo, puro, né? Você voltou àquele estado original, né? De ser a imagem de Deus, a semelhança de Deus e agora com a natureza dele. Não mais uma natureza que foi passada, né? Por causa de Adão, mas uma natureza agora dele em você. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E quando chega em Hebreus, no capítulo 9, se você quiser só voltar uma página da tua Bíblia, ou ir lá e passar o dedinho assim, né? Lá no capítulo 9, no verso 1, ele começa falando do tabernáculo que Moisés fez, né? E ele falando dos sacrifícios que eram feitos todos os anos. Mas quando chega no verso 11, ele diz assim, quando, porém, veio Cristo, diga graças a Deus. Diga, Cristo veio. Como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Uau! Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Uau! Uau! Amados, como é que a gente pode, como é que crente é lavado nesse sangue e ainda fica com aquela ideia de que eu sou pecador? Porque eu vou te dizer uma coisa, são duas naturezas. A natureza de pecado e a natureza santa, que é a redimida. Aí tem crente que junta os dois e diz assim, e até canta, somos pecadores redimidos. Ou você é redimido ou você é pecador, escolha. Não pode ser os dois. Porque são naturezas do diabo e de Deus. E ninguém pode ter as duas. E fica cantando todo o tempo. Não somos nada, eu estou fora. Se quiser ser, seja só. Né? Diga, eu sou santo. Foi o que a gente cantou aqui? Não é? Aí ele diz assim, Jesus não veio por meio de sangue, de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. E ele entrou no Santo dos Santos. Era o que o sumo sacerdote fazia com o sangue dos animais, né? Para oferecer. Aí, de uma vez por todas, diga comigo, está feito. Aleluia. Aquele negócio dos tabernáculos era ano após ano, porque não resolvia. E eles precisavam todo ano trazer a memória deles, quão pecadores eles eram. Hoje você só precisa trazer a sua memória, todo dia, quão santo Deus te fez. Amém. E aí, querido, tem alguns ministérios hoje que tem a festa dos tabernáculos ainda. Trazendo a arca, levando a arca, trazendo a arca, levando a arca. Hoje você traz e leva dentro de você. Acabou essa história. Aleluia. Amém.
Diga comigo, foi de uma vez por todas. Aí ele diz, tendo obtido eterna redenção. Oh, glória a Deus. Eita glória. O que significa redenção? Ó, presta atenção. Ré é o quê? Diga, fazer de novo. São vem de ação. Certo? E o que é que fica aqui, hein? Que nome é esse? Hein? Diga de novo. Então, o que significa redenção? É uma ação de Deus trazendo você de novo para dentro do Éden. Acabou-se! Oh, aleluia! Eu pergunto, ficou feito ou não foi? E o que é que você ainda tem que fazer na força do seu braço? Aleluia! Isso é justiça, gente. É Deus te pegar do monturo e te assentar na mesa como um príncipe. Ei, o sangue de Jesus não veio só te dar o céu. O sangue de Jesus não veio te dar algo, veio te tornar algo, veio te tornar alguém. Você precisa se levantar de manhã, entender quem você é em Cristo, que você é a justiça de Deus e sair de casa de cabeça erguida. Você não é qualquer um. Você não é qualquer umzinho. Aleluia. Amém, gente? Aí olha o que é que ele diz aqui no verso seguinte. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, queridos, aspergido sobre os contaminados, os santificava quanto à purificação da carne. Sabe que quando derramava aquele sangue daqueles animais lá na antiga aliança, eles queimavam o animal até virar cinza. Aí o sumo sacerdote entrava com o sangue, traz santo dos santos diante daquela arca para oferecer, para cobrir o pecado do povo. O povão que estava lá no ar todinho, o animal tinha que queimar e ficava uma cinza e eles aspergiam sobre o povo. Mas só limpava a carne, o espírito. Não, o sangue de animais não tinha acesso. Era só na carne. Por que na carne? Porque Deus queria estar no meio do povo. Meu Deus do céu. Aí, quem já ouviu falar aqui em quarta-feira de cinzas? Todo mundo. Quando é a quarta-feira de cinzas? Depois de quê? O que é carnaval? Certo. Eu já participei dessa fila, por isso que eu estou falando. Sabe, quarto dia, festa na carne. Aí, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, cinzas, vai para uma fila, porque um sacerdote vai fazer uma cruzinha de cinza na sua testa para santificar você contra as besteiras que você fez na carne. Vocês sabem o que é isso? Já viu alguém com aquela cinzinha aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo não resolve mais para o dia de hoje. Porque tem um sangue mais poderoso que limpa por dentro. Entende? Não adianta mais essas práticas antigas, querido. Passou. Diga comigo, passou. Diga, Jesus já obteve de uma vez por todas. Aleluia. Isso era uma coisa da antiga aliança, porque o povo precisava. Mas hoje o que o povo precisa, amado, é Jesus. É o sacrifício que ele fez na cruz. Foi o sangue dele derramado. Aleluia. Entende? Então, quarta-feira de cinzas é isso. Vem, essa quarta-feira de cinzas vem dessa, como é que eu vou dizer? Tradição da antiga aliança. Porque o povo precisava ser santificado na carne para Deus habitar no meio. E glória a Deus que nós já somos santificados no Espírito. E Ele habita dentro de nós. Diga, isso é a justiça de Deus. Ok. Aí quando chega no verso 24 do capítulo 9 de Hebreus, vamos caminhar. Ele diz assim, porque Cristo não entrou. Lembra que a gente leu que ele veio como um sumo sacerdote? O que é que o sumo sacerdote fazia? Não entrava naquela presença com o sangue de animais? Aí ele está dizendo, Jesus Cristo, ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas. Diga, ele não entrou no tabernáculo, não. Onde foi que ele entrou? Figura do verdadeiro. Porém, ele entrou aonde? Aonde? Para quê? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Meu Deus do céu. Querido, você pode imaginar Jesus pegando o sangue dele como se um sacerdote pegava na antiga aliança? E chegando, entrando no céu.
E chegando diante de Deus e dizendo, Senhor, Pai, o sangue de touros e de bode não resolveu, não. Eu trouxe o meu. Por eles. O Senhor aceita. Uau! Uau! É por isso que eu digo, querido, que quem sabe o que é em Cristo não aceita qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o preço foi muito alto. O preço foi muito alto. Agora, vocês lembram que eu pedi a vocês para guardarem aqueles 3 dias? Aquilo não era não era uma sombra do que ia acontecer? Antes de Jesus ser crucificado. Quem lembra da via sacra? Quem lembra? Caifás, vai para Pilatos. Aí Pilatos olhava dizendo, não vejo pecado nesse justo. Vá para Caifás, vá para... Como é o nome do outro? Herodes, né? Aí chegava lá, eu não vejo pecado nesse inocente. Volta para não sei para quem, volta não sei para quem, volta para cá, volta para... Sabe quantos dias durou essa via sacra? O que era isso? Eles estavam analisando se o cordeiro era perfeito. Ele tinha que ser perfeito. Sem mancha. Sem pecado. E nenhum homem pôde acusar ele de nada. A ponto de Pilatos dizer, eu lavo minhas mãos com relação a esse inocente. Ele foi o cordeiro perfeito, queridos. Meu Deus do céu. Ele foi o cordeiro perfeito. Por isso que valeu. Valeu. Sabe, queridos, o preço foi alto. Aí eu pergunto a você, imagina, né? Eu não sei se você já me ouviu dando esse exemplo. Se ouviu, eu vou dar de novo, porque como disse o pastor, sou eu mesmo que estou pregando. Imagina o pastor Isaac no shopping, compra um belo vestido para Fernanda. Fernanda, meu amor, nosso aniversário de casamento. Vou fazer uma graça, vou comprar um belo vestido, um belo jantar com a minha mulher hoje. Diga, homens, isso é de Deus. Aí, de repente, ele paga caro por esse vestido. Né? Paga alto, uma nota. E aí, vamos supor que ele pagou R$1.000 por esse vestido. Quando chega em casa, ele entrega a sacola a Fernanda. Aí Fernanda abre e tira um vestido, só que não era o que ele pagou de R$1.000. Era um que estava lá em promoção por 100. Aí pastor Isaac olha para Fernanda e diz, pois é, né, minha filha? Isso é a pandemia. Isso é a crise. É assim mesmo, a gente paga um preço alto e recebe outra mercadoria, mas a gente, é assim mesmo, tudo é do jeito que Deus quer. Vamos se conformar, né? Usa isso aí mesmo, não é assim que ele faz? É assim que você faz. Não é? Você não faz isso? Por que você não faz isso? É? O que você faz? Devolve. Sim ou não? Pegue sua mercadoria e vai lá e reivindica. Você sabe por que tem muitos crentes aí aceitando qualquer tipo de vida? Porque não está reivindicando a vida pelo preço que foi pago. Entende? O diabo coloca qualquer mercadoria na tua sacola e tu simplesmente engole e fica com a mercadoria de terceira, aonde Jesus pagou um alto preço pelo melhor dessa terra. E quem não tem consciência de justiça de Deus é assim, está doente, é assim mesmo. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Mulher, olha como eu vi um dia desse me dizendo. Essa doença, Deus tinha um propósito, porque aí eu entrei nos hospitais para pregar a palavra. E por que não entrou curada? Aleluia. Entende? Não, porque eu moro em qualquer canto, porque, sabe, essas coisas aqui da terra é tudo besteira. Pois eu aceito qualquer mercadoria. Eu vou reivindicar a que me foi paga. Agora tem uma coisa, se você não quiser usufruir, não fale mal de quem está pegando pela fé o que tem direito.
Porque tem gente assim, não crê nesse negócio de prosperidade, eu não creio nisso. E sabe uma coisa, não creio, então viva a sua vida medíocre. Mas quem está vivendo à altura da justiça paga, querido, fique na sua. Porque tem gente que nem quer viver e ainda fala dos outros. Porque, amado, quem tem consciência de justiça, sabe? Realmente, está se achando. Tô mesmo. Já estudei o suficiente para a palavra me convencer quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? E aí a Bíblia diz que Jesus entrou. Ai, meu pai. Entrou lá no céu. Rosana, qual foi o horário que Jesus entrou no céu? Quem quer saber? Corra lá para João. Você tem dedinho de fogo aí. Vá ligeiro, porque a gente vai fechar essa parte hoje, porque domingo tem mais. Amém. Aleluia. Aleluia. Lembra que Jesus morreu, foi sepultado, né? Passou 3 dias, ao 3º dia ele ressurgiu. Eu não tenho como ler todo o versículo para você, todo o contexto, mas eu sei que você conhece demais aquele texto lá em João, capítulo 20. Quando Madalena chega, não encontra Jesus lá no túmulo, né? E de repente ela diz, onde puseste meu Senhor? Que ela escuta Jesus falando com ela, né? Ela diz, onde puseste? Pensando que ele era o jardineiro, né? Diga onde puseste para eu ir buscar. E Jesus diz, Maria. E aí ela conhece a voz dele. Aleluia. Porque a voz dele é inconfundível, não é? Maria. Aí ela diz Rabone, que quer dizer mestre. E no verso 17 diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi. Para quem? Eu ainda não subi para o meu Pai, né? Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai. Agora, Jesus quando andou aqui na terra, ele só dizia, porque meu Pai que está no céu. Vocês são filhos do diabo, mas meu Pai que está no céu. Ele nunca disse, vosso Pai. A primeira vez que ele diz é essa. Porque ele sabia que o sangue dele ia ser aceito. E Deus ia deixar de ser só pai dele e agora ia ser tudo de você também. Aí ele começa a dizer, para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aí ele agora não é mais meu Pai, eu não sou filho único mais não. Aleluia. Acabei de ressuscitar como primeiro. Mas agora tem muitos outros. Aleluia! Amém, gente? Então foi nessa subida que Jesus oferece e comparece diante de Deus. Agora, a obra já está consumada. Ele já morreu, ele já passou aqueles 3 dias lá. Vou já mostrar para você algo muito interessante aqui. E ele ressuscita, diga comigo, vencedor. E a vitória de Jesus com Satanás não foi acirrada não. Rapaz, Jesus quase perde. Foi de 49 a 50 a 49. Foi não. Jesus nocauteou Satanás. Amém. Aleluia. E Jesus pega o sangue dele, sobe e oferece ao Pai. E aí a Bíblia diz que quando ele vai e oferece ao Pai, ele volta com o corpo glorificado para a terra. É quando ele encontra os discípulos numa casa escondida com medo, né? Dos judeus, entra lá e agora não precisa mais de abrir porta. Ele passa pelas paredes, porque ele agora é Deus. E ele chega lá e a primeira coisa que ele diz, Pai seja convosco. Em outras palavras, o que é Pai, Shalom, tudo inteiro, nada quebrado, nem nada faltando. Olha o primeiro cumprimento que ele diz, ei, cheguei. Pronto, o Pai já aceitou o sacrifício. Agora na vida de vocês, tudo inteiro. Nada quebrado, nada faltando. Oh, aleluia! Aí depois que ele diz isso, ele faz, receba o Espírito Santo. O Espírito que foi tirado por causa do pecado, está de volta. Receba ele. E aí ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como foi que o Pai enviou Jesus? Como Deus enviou a Jesus de Nazaré e ungiu ele com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, não porque ele era Deus, porque Deus era com ele.
E agora Jesus disse, do mesmo jeito que eu fui enviado, eu envio vocês. Receba o Espírito Santo de volta, que vocês não tinham direito por causa do pecado. Resolvi o negócio do pecado, agora receba ele. Ele veio fazer morada, ele vai te anunciar as coisas que hão de vir. Ele agora é seu conselheiro, ele está aí para morar, para habitar, para sempre. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí fica crente, quem sou eu? Quem? Não é? Eu, Senhor, não sou digno de estar na tua presença. Vá tomar banho, nascer de novo. Né? Então vamos lá, gente. Aí a gente vê que Jesus entrou no céu. E o resto dos versículos lá de Hebreus, depois você volta para dar uma lida. A Bíblia diz que ele entrou lá para aniquilar o pecado. Aniquilar, diga comigo, aniquilar. Toda a natureza pecaminosa foi aniquilada. Aleluia. 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 Não deixe o diabo te condenar, porque ele é ladrão. Amém? Aniquilar o pecado. Aí o próximo versículo lá de Hebreus 9, depois você lê em casa, tá? Ele diz assim, portanto, né, é dado ao homem o direito de morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo, cego juízo. Então essa teoria kardecista de que você está aqui, né, para pagar um karma da antiga vida que você teve. Queridos, porque Jesus aniquilou o pecado, lá em Hebreus o próximo versículo é esse. Né, que é dado a você o direito de morrer uma só vez. E depois disso segue o juízo. Então, meu amigo, partiu daqui com Jesus, você está na boa. Partiu sem ele, não tem purgatório, nem choro, nem vela. Vai seguir o juízo. Amém? E eu quero te dizer que todos os homens carecem da justiça de Deus. Ou passa pelo sangue do Cordeiro, meu amigo, ou está frito. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, vamos para Mateus. Eu tenho ainda 10 minutinhos. Aleluia. Mateus 27. Eu quero mostrar para você algo aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Justiça, queridos, é a habilidade de estar na presença de Deus. Sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Que coisa maravilhosa, né? É estar livre diante dele. Aí vamos lá. Mateus 27, a Bíblia fala da crucificação de Jesus. E diz assim no verso 45, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É Jesus clamando para o Pai, nunca tinha se afastado de Deus, afinal de contas, as gotas de sangue que ele estava suando, não era pelas chicotadas, não era pelos cravos nas mãos, porque eu vou dizer, mas aqueles cravos não tinham o poder de sustentar Jesus naquela cruz, o que sustentou foi o amor dele por você. Amém? Não tinha o poder. E aí, aquele sangue que caiu, foi só a agonia que Jesus estava sentindo, de pela primeira vez ter que se afastar do Pai. Porque, querido, até para se entregar por você, Jesus fez porque creu. Que ele ia se afastar do Pai. Lá na frente o Pai ia encontrar ele de volta. Aleluia! E hoje tem crente que não crê por uma conta de luz paga. Aí, meu amigo, sabe o que é isso? É igual a viver como Davi, que matou um urso, um leão e se engasgou com Batseba. Aleluia! Aí você vê tudo que Jesus fez por você, aí daqui a pouco, meu Deus, como é que vai ser para pagar essa conta e se engasgar com Batseba? Amém, gente? Vamos lá. Aí Jesus clamou isso. Deus meu, por que me desamparaste? E aí, antes de ler o seguinte, para encerrar, eu só queria pegar esse Deus meu, por que me desamparaste? E ir lá para o Salmo 22. E se você tem a Bíblia aí, sua Bíblia, no Salmo 22,
está escrito algo, bem no iniciozinho. Você pode me dizer o que está escrito? Eu não sei se nessa versão aqui aparece aquele títulozinho em cima do Salmo 22. Sofrimento e vitória do... Peraí, esse salmo vai falar de quem? Não é de você, não? Tenho certeza. Então isso é Davi falando profeticamente a respeito do Messias, certo? Tem gente que não sabe que Davi foi um profeta e foi dos bons, viu? Então vamos ver o Salmo 22, no verso 1. O que que como é que começa dizendo? Como é? Lê aí para mim. Interessante. Muito preciso. Sim ou não? Quem está falando isso? Jesus, a gente acabou de ver ele falando na cruz, não foi assim? Porque se acham longe de mim a salvação e as palavras do meu bramido, que era a agonia que ele estava sentindo naquela cruz, que já tinha sido profetizado. Por isso que ele chega para o Pai e diz assim, não já está escrito mesmo a meu respeito? Aleluia. Jesus sabia, amado, que as palavras proféticas, inspiradas por Deus, nenhuma cai por terra. E eu vou dizer uma coisa para você, o melhor amigo do profeta é o tempo. Veja o verso 6, eu não vou ler o salmo todo, né? Quando eu dou a matéria de justiça de Deus, eu faço questão de ler cada versículo. Mas eu não vou ler, mas eu quero ler esse. Mas eu sou e não... Quem está dizendo isso? Quem? Por que tem crente que ora assim? Eu sou um verme. E esse salmo está falando de você ou do Messias? A não ser que você seja o Messias, que ainda vai para a cruz. Aleluia. Né? Porque tem crente que usa essas palavras aí. Vai dizer, mas eu sou um verme. Aí a Bíblia está dizendo, né? É igual aquele versículo. Mas, Rosana, na nova aliança, quem sabe domingo a gente não fala sobre isso? Paulo dizendo lá em Romanos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí a gente vai descascar esse abacaxi, né, domingo. Mas vamos lá. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado dentro do povo. Isso aqui era como Jesus ficou quando pegou a tua condição para te substituir. Agora, amado, se ele te substituiu, é para você não ser de novo. Aleluia! Ele foi você para hoje você ser quem ele é. Oh, aleluia! E às vezes o povo acha, sabe que, mas quem fulano está pensando que é? Não é pensar, é ter certeza. Não é, gente? Então nunca use esse tipo de versículo para orar para você hoje. Porque isso aqui estava falando do Messias, todo o Salmo 22. Está falando do Messias, do sofrimento que Jesus... Aí vem falando lá, né, que os soldados pegaram as vestes dele, rasgaram, tiraram o sorte, está tudo escrito. Tudo já estava escrito a respeito dele. Mas eu quero te dizer que tudo já se cumpriu. E a justiça já foi feita. Diga graças a Deus. E aí, deixa eu dizer para você, voltando, né, para Mateus 27, a Bíblia diz que depois que Jesus rendeu o seu espírito, por que Jesus não rendeu-se só na carne? Porque o problema do homem não estava na carne. Porque se fosse só na carne, o sangue de touro e de bode tinha resolvido. O problema do homem estava no espírito, separado de Deus. E Jesus, a Bíblia diz, é muito clara quando diz, e rendeu-lhe o espírito. Né? E no verso 51, aí diz assim, amo esse versículo. Eis que o véu do santuário se rasgou. Que véu era aquele? Era esse. Era o que separava. Né? No tabernáculo, esse véu tinha 12 metros de altura eu tenho as medidas aqui, era mais de 2 de espessura, para separar o homem da arca. Que coisa, né? Só que a presença de Deus ainda estava dentro daquela caixa. Jesus de Nazaré. Entende? Mas a Bíblia diz que quando Jesus resolveu a situação, diz que o véu se rasgou em 2 partes. Sabe por que eu gosto desse versículo? De alto a baixo. Ou seja, a provisão veio de cima. Para você hoje estar na presença de Deus, a provisão não é nada do que você faça daqui para lá. É o que ele fez de lá para cá.
Oh, aleluia! Foi do alto, querido, para baixo. Foi Deus que quis. Foi uma vontade de Jesus em remover essa natureza, em mudar essa condição humana, em tirar o homem de um pecado, estar numa posição onde Deus não podia alcançar. E hoje eu quero te dizer, amado, a mão de Deus nem precisa mais estar estendida, porque você agora está sentado à destra dele. Ele já te alcança. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí simplesmente ele diz assim, foi rasgado de alto a baixo, graças a Jesus. Não tem mais, aí ele diz, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, ou seja, não tem mais nenhuma separação entre você e Deus. O preço foi pago. Entende? Você não deve mais nada ao diabo, não. Nada. Amém? Ele é que lhe deve muito. Né? E aí o que é que a gente precisa entender? É quando, queridos, Pedro diz assim, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que você foi resgatado. Aleluia. Aleluia. Do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E aí Pedro disse, pois você foi hoje regenerado. O que é ré? Fazer de novo. Generado. Aí ele regenerado, quer dizer, Deus tornou a te gerar. Uau! Quando a gente diz assim, eu aceito o sacrifício de Jesus e eu faço Senhor da minha vida, Deus tornou a nos gerar. Tirou toda a natureza adâmica e entrou a própria natureza dele. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Diga, eu sou santo. Aí hoje você canta uma música dessa, eu percebo que às vezes tem gente tímida. A dizer, eu sou santo, eu sou rico, parece que quase não sai da boca, porque às vezes você acha que para ser, precisa você fazer alguma coisa, ou ter que ser baseado na família que você nasceu aqui na terra, porque afinal de contas você não faz parte de tal família importante, mas você nasceu dentro de uma favela. Eu quero te dizer, quando você nasceu de novo, você nasceu para a família de Deus. Aleluia! Não importa quem você era, o que você fez, não importa nada, amado. Importa que Deus tornou a nos gerar. E é nessa vontade que a gente foi santificado. Eu sou santa, você é santo. Somos justos, à imagem e à semelhança de Deus. E vamos reivindicar nossos direitos. E vamos comer o melhor dessa terra. Oh, aleluia! Porque nós somos a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Nesta terra. E você vai ser tão justo no céu quanto você é agora. E justiça não cresce, querido. Você não vai ser mais justo, né? Ah, quando eu chegar no céu. Não, amado. Justiça não cresce. O que cresce é a consciência dela. E do jeito que na antiga aliança, a consciência de pecado estava lá. Que hoje esteja a consciência de santidade em você. Entende? Então, a gente não é pecador porque roubou alguém, porque mentiu, porque não, querido, porque pecado não é o que faz. Aleluia. Mas uma vez santo, agora você vai andar conforme essa natureza. Amém? Aleluia. Porque tem coisas que não combinam mais com você. Vamos combinar. A gente combina com o que é bom. E com tudo que é santo. E com tudo que é puro. Amém? Glória a Deus por isso, gente. Pronto, e o último versículo, para encerrar, domingo a gente continua deste versículo. Põe para mim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aleluia! Oh, aleluia! Eita, foi ele que quis. Aleluia! Aquele que não conheceu o pecado, quem é ele? Deus o fez, ele aqui é Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, vamos pensar. Jesus está falando aqui de Jesus e o que Deus fez por intermédio dele para que a justiça se manifestasse. A minha pergunta é, onde é que você entra? Porque aqui em momento algum está dizendo que Rosana fez alguma coisa para ser justificada. Nem Fernanda, nem pastor Isaac. Está dizendo o que Deus fez por intermédio de Jesus. Então justiça não depende dos jejuns que você faz. Aleluia. Porque tem gente que quer fazer jejum para se sentir digno de ser batizado com o Espírito Santo. Isso é justiça própria. E aí, se você for, querido, qual a diferença de promessa? Porque quando eu era católica, eu fazia promessa. Passei no vestibular, fui de Campina Grande até Lagoa Seca a pé, para pagar a promessa. Para me fazer merecedora. Entende? Olha, o diabo me paga tudo isso hoje. Agora, querido, olhe, sabe qual era a santa? A santa é eu hoje, né? Mas que eu ia andando a pé para pagar a promessa? Virgem dos pobres. Rapaz, o diabo é miserável mesmo, querido. Até os santos têm nome de pobre. É a natureza do pecado, é essa desgraça, essa miséria. Vocês estão entendendo isso? Mas glória a Deus, amados, que somos santos. E hoje a gente não recebe nada pelo que a gente faz. Pelo contrário, a gente faz pelo que a gente já é. Sabe por que a gente ora em línguas? Porque nós já somos justificados. Sabe por que a gente faz jejum? Porque nós já somos justificados. Né? Para ser sensível ao Espírito que habita dentro de nós. Né? Você sabe por que a gente faz isso e aquilo? Porque nós temos a natureza santa. Não é para merecer nada, é porque nós já somos. Aleluia! Amém! Então, queridos, a justiça é isso. É o que fluiu de Deus para você, por intermédio de Jesus. E agora a gente ergue os braços pela fé e recebe e ponto final. Diga comigo, está feito. Então nunca queira adquirir nada aqui na terra por méritos próprios, porque isso é justiça própria. E a Bíblia diz que justiça própria fede no nariz de Deus como traços de imundícia. Aceita a justiça que vem dele. Aceite que você é próspero. Aceite que você já é curado, já é sarado, que você já é próspero, que você já é alegre, que você já é o que é. E acabou essa história. Fica de pé, querido. Aleluia. Aleluia. Diga, não tem nada a ver comigo. Diga, é tudo por Ele. Para Ele. Por Ele. Amém. Aleluia, Jesus, nós entendemos. É tudo pelo Senhor. Somos o que somos por causa de Jesus, amado. Aleluia. Somos o que somos por causa do Senhor. Pai, obrigado por Jesus Cristo em nossa vida. Obrigada, Pai, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Por Ele que me substituiu. Obrigada porque somos a Tua justiça andando aqui nessa terra. Somos santos, temos a natureza, a própria natureza de Deus. Pai, obrigada porque todo preço pago nós vamos fazer jus e reivindicar tudo aquilo que nós temos direito em Cristo. Obrigada, Pai, por essa condição tão maravilhosa. Aleluia. E sabe, queridos, você pode acordar, tem dia, se sentindo tão para baixo. Mas deixa eu te dizer, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam naquela fornalha, que o inimigo deles que lançou eles lá olhou de fora e disse assim: não lançamos 3, eu porém vejo 4. Tem um quarto homem ali. A Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vendo esse quarto homem, mas quem estava de fora estava vendo.
Aí você às vezes acorda tão, ai, hoje eu tô tão pra baixo, mas o inferno olha e sabe com quem você tá. Sabe quem tá com você. Você não está só. O sangue da sua vida, amado, sobre você é visto. Não importa como você está se sentindo, não importa o dinheiro que você tem no banco, não importa o que a pandemia está dizendo, os sintomas no seu corpo, não importa nada disso. O inferno já olha e sabe com quem você está. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigada, Senhor!